E hoje eu quero meditar com você em Atos capítulo 2. E é um texto para mim que é um rema na minha vida, é um texto que marcou a minha vida e eu acho que não tem como eu não lembrar dele, aquilo que Deus fez. Se nós fizéssemos uma lista, talvez os 10 maiores dias na história da humanidade, quais são os maiores dias da história da humanidade? Com certeza, amados, isso aqui. Com certeza, Pentecostes, o primeiro Pentecostes após a ressurreição de Jesus, com certeza esse dia está na lista. Para mim, é um dos 10 principais dias da história da humanidade. Não houve dia como esse, ou como esses. Pentecostes, amados, foi o começo, podemos dizer assim, o começo da igreja. Em Pentecostes foi o início daquilo que Deus propôs, aquilo que Deus estava proposto para o seu povo, não na mente do homem, mas na mente de Deus, aquilo que Deus tinha proposto, começou com Pentecostes. Não era um pensamento que ocorreu depois. Deus pensou assim, vou começar a igreja, o povo de Deus, já que Israel não quis a Jesus. Não, desde a eternidade Deus tinha planejado esse momento. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que em Israel, por exemplo, existiam 3 festas principais. A festa da Páscoa, né, os pães asmos, que chamam, né? É o que a gente vai ter agora. O que a gente tem a Páscoa é uma festa judaica que a cristandade trouxe. Mas é a festa da Páscoa, a festa da colheita, que era a festa de Pentecostes também, colheita ou Pentecostes, as principais festas eram essas: Páscoa, colheita ou Pentecostes, e tabernáculos, ou cabanas, que chamavam, né? Que eles faziam cabanas e moravam para fora alguns dias. Agora, essa Pentecostes, essa festa de Pentecostes, ou chamada festa da colheita, também era chamada festa das semanas. Era uma festinha, parece que é coisa de baiano, durava 7 semanas. Não parava mais, começava e não parava, 7 semanas. Iniciava-se quando? 50 dias depois da Páscoa. Passava-se a Páscoa, 50 dias depois começava-se a festa de Pentecostes. Começava com o quê? Era a festa da colheita, com o início da colheita da cevada. E encerrava-se a festa com a colheita do trigo. Era a festa das colheitas, era o período das colheitas. Também era chamada do dia das primícias dos frutos. Por quê? Porque no dia da entrega dessa colheita era ofertada primícias ao Senhor, aos sacerdotes, e aí vai. Amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que em todas as épocas, desde o início da história, Deus havia visualizado um grupo, um corpo de pessoas. Deus imaginou e planejou ter um grupo de pessoas, um corpo de pessoas que seriam semelhantes à imagem do seu Filho Jesus e seriam a sua família. Essas pessoas, segundo Romanos, Paulo fala, Deus chamaria essas pessoas, Deus justificaria essas pessoas e Deus iria glorificar a vida dessas pessoas. A palavra de Deus também declara que essas pessoas um dia seriam compradas pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e elas seriam santificadas pelo sangue de Jesus Cristo, e seriam purificadas por Ele, libertas de toda a mancha do pecado, de toda a ruga, de tudo aquilo que o pecado podia ter feito, e seria esse povo, esse corpo, esse grupo seria a noiva do Filho de Deus, a noiva de Cristo. Isso seria a igreja. Foi isso que Deus planejou. Essas pessoas seriam, segundo Pedro fala, em 1 Pedro fala, capítulo 2, versículo 9, que essas pessoas seriam a raça eleita, um sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Essas pessoas também seriam uma demonstração da sabedoria de Deus, seria a demonstração da multiforme sabedoria de Deus, que Deus ia escolher pessoas diferentes. Amados, veja nesse grupo pequeno que nós somos, como somos diferentes, jeito de falar, cultura, tudo, pensamentos, mas isso que é a beleza do corpo de Cristo, pessoas diferentes, com o mesmo propósito. E essa igreja, esse povo, esse grupo seria uma demonstração dessa multiforme sabedoria de Deus, não apenas para a humanidade, não apenas para os homens, mas seria segundo Efésios, Paulo fala que seria uma demonstração da multiforme graça de Deus, também para os principados, para as potestades que estão nas regiões celestes. Os demônios, os anjos vão ver, meu Deus, olha esse povo.
Jesus, esse povo, Jesus disse que seriam a sua igreja. Cerca de 9 meses antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele está com os discípulos dele e ele fala assim: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele estava falando aquilo porque Pedro tinha acabado de fazer uma confissão, dizendo, Jesus pergunta: quem que vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: é isso aí, Pedro, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre essa afirmativa, sobre esse fundamento da verdade, que a igreja de Cristo vai ser edificada. E eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esse fundamento, amados, Deus está dizendo, Ele ia construir pedras, não pedras, uma igreja, não pedras, tijolos, não, pedras somos nós. Uma igreja não é construída por pedras, por tijolos, por cimento. Uma igreja é construída de pedras, sim, mas pedras vivas. Olha para uma delas aí, ó. Olha para o teu lado aí. Diga, pedra. Pedra. Pedra viva. Algumas vão se ajustando, vão se arranhando, vão se bicando, mas vai se ajustando. O Espírito Santo vai permeando como se fosse a argamassa no meio dela, e nós vamos se ajustando. Pedras juntas que formam o templo de Deus. Então, amados, nós vamos mudar de lugar. Sim, a gente vai para o auditório de uma faculdade, onde a igreja vai se reunir num lugar diferente, porque a igreja não é esse prédio. A igreja são essas pedras aqui. Pedras vivas. Só que quando Jesus faz tudo isso, ainda aqui, o trabalho da edificação ainda não havia começado, o valor da compra ainda não tinha sido pago, o agente santificador, que é o Espírito Santo, purificador, ainda não estava à disposição da igreja. Agora, sobre esse fundamento, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que guardar o quê? Esperar a morte de Cristo, sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão que a gente já estudou, quando Jesus foi aos céus. Aí sim, quando ele ofereceu como um sumo sacerdote, ele ofereceu o próprio sangue dele na cruz do Calvário para expiação do nosso pecado. Ele deixou tudo pronto, tudo armado, como se tivesse um palco pronto para começar algo, começar a igreja. E o palco estava pronto, amados. Estava posto ali. Jesus sobe aos céus, lembra? A gente pregou sobre isso, a ascensão de Jesus. Assim como ele subiu, ele voltará. Pregamos algumas semanas atrás sobre isso. Quando ele subiu aos céus, 10 dias depois, o palco estava pronto. Abra comigo sua Bíblia, ou acompanhe no telão. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Todos reunidos em um só lugar. O dia de Pentecostes chegava. Amados, a gente fala que Pentecostes é fogo, é terra, não sei o que, mas para a Bíblia aqui, Pentecostes o que é? Era o dia da festa de Pentecostes. Havia essas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Era o dia da festa de Pentecostes. Ou seja, faziam 50 dias que a Páscoa tinha acontecido. Faziam 50 dias que Jesus havia morrido na cruz do Calvário. 50 dias depois é o Pentecostes. E eles tinham chegado. Os apóstolos estavam lá, estavam todos reunidos num só lugar. E a Bíblia fala que estavam fazendo o quê? Semana anterior nós pregamos sobre isso. Eles estavam em oração, perseverante. Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eles fizeram? Eles acreditaram naquilo. Eles acreditaram naquilo que Jesus tinha falado. E eles esperaram. Mas não esperaram indo para cada lugar, indo passear, não, eles fizeram o quê? 10 dias, pelo menos ali, né? Orando, esperando, orando, clamando: Deus, estamos esperando a sua promessa. Não sei o que eles oravam lá, mas estavam lá orando, clamando, juntos. Eu brinquei semana passada, já pensou aquele cara que falou assim: não vai acontecer nada no 9º dia. Ele pega e você acha que eu vou, a semana eu vou ver... eu tenho que falar isso. Eu vou ver o jogo do Operário. Gente, o Operário ganhou de 5-0. A última vez que eu me lembro disso foi em 1989. Vou ver o jogo do Operário, lá que o Operário está ganhando. Perdeu aquilo que Deus tinha, né? Não estava lá reunido. Mas eles perseveraram, foram unânimes, todos lá. E aí chega, versículo 2: de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Amados, imagine que foi aquilo.
Estavam reunidos orando. De repente do céu um som, sei lá, um zunido, um trovão, algo assim. E entrou como um vento por dentro daquela casa, como fosse um vento muito forte, né? E o texto fala que encheu toda a casa aquele vento. Os cabelos esvoaçantes dos apóstolos, que eram mais cabeludos. Versículo 3 diz: e viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O que aconteceu? Amados, eles começaram a ver sobre eles línguas, como fossem umas labaredas de fogo na cabeça do povo. Eles olhavam, oh, tem fogo aqui, tem fogo lá, olha lá. Amados, isso aqui começou a ser algo extraordinário. E o que aconteceu? Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Eles começaram a ficar cheios de Deus, cheios do Espírito, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo ia dando a eles. O Espírito Santo aqui desce sobre os apóstolos, enche eles, capacita eles, enche eles de uma presença sem igual. E o versículo 5 diz assim: e havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Aqueles dias, mas era o dia de Pentecostes, teve a Páscoa, e muitos ficaram da Páscoa para a festa de Pentecostes. Quando eles vinham para a Páscoa, judeus do mundo inteiro se reuniam em Jerusalém, vinham de diferentes lugares, judeus que eram de outras nações, pessoas que eram de outras nações, mas tinham se convertido ao judaísmo, e seguiam a religião judaica, e eles vinham para sacrificar, para adorar a Deus. A cidade de Jerusalém naqueles dias calcula-se em torno de 200 mil habitantes. Naqueles dias de Páscoa chegava a ter 2 milhões de pessoas na cidade. Imagina uma cidade daquela, 2 mil anos atrás, sem esgoto, sem tratamento de lixo. O negócio não era tão fácil, não é tão bonitinho como a gente acha. Complicado. Mas é cidade cheia. E de repente, pessoas de outras nações ali, homens religiosos que vieram para adorar a Deus e buscar a Deus, reunidos naquele lugar, na religião judaica, tinham se reunido em Jerusalém, vindo de diferentes partes do mundo. E a Bíblia fala que ali os discípulos, todos eles ficaram cheios, todos, não foi alguns, todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. Falaram em línguas estranhas, em línguas das nações da terra. E o texto continua dizendo: e ouvindo-se, no versículo 6, e ouvindo-se este som. Amado, Deus veio àquela reunião ali, e os caras não ficaram assim, né? Falavam, os caras eram judeus, começaram a falar em português, outro em... fosse os dias de hoje, né? A gente já vê as línguas que eles falaram. Outro italiano, outro inglês, outro espanhol. Só que a Bíblia diz que ouviu-se este som, os caras fizeram barulho. Sabe, às vezes a gente não gosta de barulho, né? Mas olha, por isso que vem igrejas pentecostais. Por quê? São do reteté, são do barulho, né? Aqui quando o Espírito Santo veio, não teve, os caras não conseguiam. Foi algo tão forte que os caras não conseguiam. E aquilo estourou. Começaram a falar das grandes... O texto fala: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão para fora da casa. Gente, o que está acontecendo? Esses caras estão dando um bailão. Carnaval já passou, os caras... E aí diz assim: ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. O cara era grego, daqui a pouco os caras estavam falando em grego. O cara era lá... Vamos pensar nos dias de hoje. Tinha um japonês lá. Daqui a pouco ele passa do lado da tua casa, lá está tendo essa reunião de oração, e o povo começa a se encher, e tal, e daqui a pouco, estão falando em japonês? Tem algum japonês lá? Tem um polonês, olha aqui, mas eu sou polonês, que esse cara tá... Gente, olha que coisa sobrenatural. E aí o texto acontece o seguinte, versículo 7 diz: atônitos. Já falou que eles estavam perplexos, agora atônitos, o povo, e maravilhados. Eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Mas a Galileia era a roça, era o fundão de Israel, era os caras da roça, os capiar, os caras que não tinham, iletrados, sem cultura. Que é esse bando de pescador aí, que fala nós vai, nós fumo, nós vai. Eu fumo lá na casa do irmão Pedro, sabe? Daí fomos ler a Bíblia, mas não sabia ler a Bíblia. Os caras eram simples demais. E eles falam: gente, peraí, esse povo que está na casa da Dona Maria, mãe do Marcos, era isso a história?
era a Maria, mãe de Marcos, que provavelmente era a casa dela ali. Ela estava dizendo assim, ué, mas esse povo que está hospedado na casa dela, que veio para Páscoa aí e tal, tudo, esses caras são galileu. Agora os caras estão falando japonês, outro está falando polonês, outro está falando italiano, outro está falando inglês. Gente, são gente simples. Versículo 8. E o que eles ouviam eles falar? Versículo 8 diz, então como que nós ouvimos, cada um de nós ouve em nossa própria língua materna? E o que eles falavam, amados? Olha que coisa ali. Versículo 9. Ele começa a dizer o pessoal de onde que era. As terras. Um dizia assim, e nós de cada lugar, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, a província da Ásia, perto da Turquia ali, região da Turquia hoje, gente espalhada de outros lugares, eles falam assim, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, também de próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Os caras não só estavam falando a língua deles, mas eles estavam lá, o japonês passou lá, o árabe passou lá, e os caras estavam falando das grandezas de Deus, das maravilhas que Deus é na língua dele. Mas foi algo extraordinário, incomum. O texto fala que atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros, gente, o que significa isso? A Bíblia fala que multidões foram para aquele local. Eles ficaram estupefactos, ficaram atônitos, perplexos. E sabe o que eles queriam? Eles queriam uma explicação. Gente, o que está acontecendo? Que fenômeno é esse que a gente está presenciando? E essa mensagem, o que é isso? Só que no meio de tudo aquilo, tinha aqueles que zombavam. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, esses caras aí ficaram bebendo vinho a noite toda, agora estão aí de manhã já embriagados. O povo, é verdade, os caras devem estar fazendo uma festa lá e agora estão... O vinho é bom esse, para o cara aprender a falar, é bom para o vestibular, né? Bebe lá e vai lá. E aí, o texto fala no versículo 14... Então Pedro, quando eles falam aquilo, o que significa isso? Outros zombando. Pedro se levanta entre os 11 e em voz alta vai até lá de fora daquela casa, que provavelmente eles estavam no segundo andar, no cenáculo. Dirige-se àquela multidão e fala o seguinte: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar para vocês o que está acontecendo, ouçam com atenção isso. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, como alguns de vocês supõem, pois são 9 horas da manhã ainda, a terceira hora do dia. Eles começam a contar 6, 7, né? 6 da manhã, 0 hora, 7 a 1, 8 às 2, 9 às 3 para eles. Era 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto que aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele traz uma mensagem lá do livro do profeta Joel. Aquele povo conhecia, eles eram judeus. Os que eram de fora eram convertidos ao judaísmo, conheciam o Velho Testamento. E ele diz assim, lembra o que Joel fala? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua, a partir do versículo 22, a pregação dele, começa a pregar para aquela multidão que estava ali reunida, e ele fala a respeito de Jesus, provando para eles quem era Jesus e aquilo que Jesus fez. E amados, as multidões vão se convencendo de tal forma com aquela mensagem. E eu acredito, amados, que de repente bate naquele povo um terror, ouvindo aquilo, vendo o que eles viram, ouvindo aquela mensagem.
Aquelas pessoas ali conheciam a palavra, conheciam o Velho Testamento, eles já tinham ouvido falar, por exemplo, do fogo que consumiu Nadab e Abiú. Havia um fogo sobre o tabernáculo, um tabernáculo, e aquele fogo nunca se apagava, os castiçais. E ele deveria ser mantido por quem era do tabernáculo. E um dia o fogo acabou. 2 cidadãos, Nadab e Abiú, quiseram acender o fogo, manter o fogo. Acenderam um fogo que era estranho, que não era do altar, e morreram. Aquilo trazia temor. Um dia, eles sabiam disso, que a terra abriu e engoliu Coré e aqueles que tinham se juntado a ele, quando foram rebeldes contra Moisés. A terra se abriu e engoliu aqueles caras, isso era terrível. Eles ouviram já aquela história. Eles sabiam da história da morte de Uzá, quando a arca da aliança havia se perdido entre os filisteus numa guerra. Davi vai buscar a arca, traz a arca, aquela arca era uma caixa de madeira, de cássia, revestida de ouro, que simbolizava a presença de Deus. Dentro da caixa tinha o maná, tinha a vara de Arão, tinha as pedras que Moisés dá dos mandamentos. E eles estavam trazendo, e ela tinha todo um ritual para se trazer. Não era qualquer pessoa que podia trazer, era um levita, tinha todo um ritual. Eles colocaram numa carroça de bois e começaram a trazer de volta para Jerusalém. Em certa altura, passa por sobre uma pedra, a carroça, a caixa, aquela arca vai virar, Uzá vai segurar para não cair, e quando ele segura, ele morre. Por quê? Porque não podia tocar, não era de qualquer jeito, se carregava. Mas eram histórias que eles já sabiam, que eram aterrorizantes, que lhe traziam pensamentos. Mas quando eles ouviram aquela mensagem de Pedro, falando a respeito de Jesus, e Pedro provou que aquele a quem o povo tinha crucificado, aquelas pessoas que eles crucificaram, era o Senhor, era o Cristo, que eles haviam crucificado, que eles haviam matado o Messias que eles tanto esperavam. Agora eles se convencem que eles cometeram o pior dos pecados, pior que Uzá, pior que Coré, pior que Nadab e Abiú. Eles cometeram o pior dos pecados, crucificaram o seu Messias. Amados, a gente lê de qualquer jeito, a Bíblia às vezes não para. Bate um desespero naquela turma, bate arrependimento genuíno. Meu Deus, qual vai ser o fim nosso? E aí eles perguntam no final da mensagem dele, eles dizem no 37, quando ouviram seus corações, ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos aqueles que estão longe. Quer ver você na Bíblia, amado? Está aí você na Bíblia. A promessa é para vocês, eles lá. Para os filhos deles. E para todos os que estão longe. Aqui eu levanto a mão, aqui sou eu na Bíblia. É Jesus falando de mim. Pedro falando de mim, né? Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, os chamar. Mas a Bíblia fala que cerca de 3.000 pessoas, com alegria, aceitaram aquela palavra e foram batizados. Versículo 40 diz: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E no versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Amados, eles eram cerca de 120 pessoas ali reunidas naquela casa. A igreja começou. Jesus derrama o Espírito dele, eles são cheios do Espírito, começam a falar em línguas, e Deus traz um mover. Pedro, que uns dias atrás, ali menos de 2 meses atrás, tinha negado Jesus, Pedro se levanta e prega com ousadia, e no outro dia a igreja já tem 3.000 membros. Não tem lugar para pôr esse povo, não tem. Imagina que loucura é isso. Pessoas que se arrependem, salvaram-se. A Bíblia fala 3.000 almas naquele dia, 3.000 pedras vivas se fixaram agora naquele sólido fundamento que temos ali. Sabe o que estava acontecendo? Cristo começa agora a edificar a sua igreja. Jesus começa a edificar a sua igreja. Ele estava começando ali. Versículo 47 acrescenta, diz assim:
A Pentecostes é o começo. E aí é um processo que vai continuando. Atos 2,47 diz: e acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A cada dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas e esse processo continua até hoje. Esse processo de acrescentar, de edificar a igreja, continua até hoje. Às vezes Deus me leva a pregar algumas mensagens e eu fico vendo como encaixa aquilo com o tempo que nós vivemos. Porque é Deus que está mandando falar, né? Quando Deus me colocou isso no coração de pregar mensagens positivas sobre o livro de Atos, nós colocamos isso à igreja que queremos ser. Uma das primeiras coisas que eu observando assim, que a gente estudou até agora, é que Jesus fala para aqueles discípulos: esperem, não façam nada, esperem pelo Espírito, pelo mover do Espírito, pelo agir do Espírito. Claro que ali era outra circunstância, né? A questão que o Espírito Santo estava sendo derramado de uma forma diferente sobre a terra, a partir daqueles dias. Mas olhando para a nossa igreja local, eu olhei assim: Deus, é isso, então é tempo de esperar, de saber algumas mensagens que temos que nos fortalecer, que Ele voltará, que nós devemos orar com perseverança, estar unânimes num só coração, não importa quanto seja. Que a igreja não é só um prédio, é um grupo de pessoas. E de uma hora para outra, nós somos em torno de 150 pessoas. Somos 40 famílias, mais ou menos. Fizemos a conta esses dias. De repente, o Espírito Santo pode mudar tudo. Só que antes de se mudar tudo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas você pode ter qualquer teoria sobre igreja, eu tenho um monte, sobre igreja, sobre como deve ser igreja, como deve se fazer igreja, como deve aconselhar, o que deve pregar, o que deve falar, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, sobre Bíblia, o que fala o Novo Testamento, o Velho, seja o que for. Mas se nós não tivermos essa dependência total e absoluta da pessoa do Espírito Santo, e deixar que Ele nos encha, nada que se faça na sua vida vai valer a pena. Esses dias o Altamir compartilhou um sonho que ele teve. Ele falou assim: eu tive um sonho esquisito. Ele falou assim: parecia que você estava saindo da igreja com o carro, era mais ou menos isso, né? Me corrija se estiver errado. E você ia tirando coisas do carro assim, e jogando fora, né? Mas era como se você estivesse tirando coisas da Eileen, e Deus falou assim com ele no sonho, a impressão que ele tinha é assim que nós estávamos replantando a Eileen. Ele falou: não entendi. Eu falei: mas eu acho que eu estou entendendo. Mas nós estamos replantando a nossa igreja. Princípios. Deus está dando uma oportunidade de tirar, de replantar mesmo agora. Até o local Ele está plantando em lugar diferente. Mas o essencial que são as pessoas somos nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Cheios, amados. Não apenas saber do Espírito Santo, falar em língua de vez em quando ali para dar um arrepio. Amados, o processo de Jesus continua edificando a sua igreja. Sempre que alguém hoje é convencido pelo Evangelho, se arrepende, é batizado, é salvo, ela se torna mais uma pedra viva dessa igreja do Senhor. E o processo vai continuar até a última pessoa aceitar Jesus nessa terra, até a hora que Jesus voltar. Precisamos entender o que é a igreja do Senhor, e a gente vai pregar sobre isso. Mas eu vejo que toda essa história aqui do se derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós tiramos algumas lições. Eu relatei o texto, agora eu quero tirar as lições com vocês. Tenho 3 lições básicas aqui. A primeira lição que eu tiro, irmãos, é que esse derramamento do Espírito Santo, esse Pentecostes, foi um fenômeno celestial. Diga-se, foi um fenômeno celestial. Mas não foi algo produzido. Não foi algo que a Pedro pegou: agora levante tua mão e creia no seu coração, levante, coloque a mão no teu peito, levante tua mão para cima e dê um brado de vitória e seja cheio. Ele fez isso? Não foi produzido. Não foi algo ensaiado, não foi algo fabricado. Mas eu gosto quando Deus se move. Quem não gosta, né? Mas não adianta, por exemplo, o Dilei está fazendo louvor aqui e começa a sentir a presença de Deus, e Deus vai derramar. E não adianta o Dilei falar o seguinte: agora sai da tua frente, vem pular aqui na frente, ó para trás, foi Jesus, tal. Mas não é ensaiado, não é produzido. Já avisou Pedro: agora gente, agora vamos lá. Deus pode fazer isso? Faz, eu já vi pessoas espontaneamente sair do seu lugar e começar a correr e dançar. Isso é de Deus, claro que é.
Mas não é algo ensaiado, não é algo produzido, não é algo insinuado, não é algo fabricado. Era algo do céu, verdadeiro, aconteceu. Mas aquilo ali foi incontestável, foi irresistível, foi soberano, foi Deus. Ninguém pôde produzir aquilo. Aquilo foi eficaz, mudou a vida daqueles homens. Ninguém pôde desfazer os resultados deles. Aquilo foi definitivo, veio para ficar para sempre com a igreja. Em 1993, eu tinha 10, 11, 12, 15 anos. Ia fazer 15 anos, acho que tinha 14. 15, ia fazer 16, né? Ia fazer 16, eu tinha 15 anos. Eu sou de 77, novembro de 77. Dia 3 de setembro de 1993, nós estávamos num culto, era membro da Igreja Assembleia de Deus, lá em Olaria, na cidade de Ponta Grossa. Congresso, encontro no Círculo de Oração. Sexta, foi no sexta, né? Acho que foi na sexta noite, né? Presbítero lá de um bairro chamado Contorno. Estava com o nome dele na cabeça agora, esqueci agora. Foi pregar. Pregou, não lembro o que ele pregou até hoje. Eu sempre sentava no fundão, era banco, né? Ele distraído, pensava no Operário, pensava no Flamengo, mas não pensava no... Mas estava lá, citava Jesus. E aí ele falou assim, ele pregou não sei o que, ele falou assim: irmãos, quem quer vir à frente aqui, quer ser batizado com o Espírito Santo? Nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu pensei assim, puxa, eu nunca pedi isso. Saí do meu lugar. Algumas pessoas já estavam à frente do altar ali. Saí do lugar. Eu recebi aquela oração e ele orou, impuseram as mãos. Não aconteceu nada. Voltei para o lugar. A hora que eu sento no lugar, eu olho assim, a igreja é mais ou menos desse tamanho, né? Acho que é. Talvez um pouco maior, ou mais bancos assim. É que banco sempre cabe mais gente, né? Banco sempre cabe mais um, né? Você se aperta. Se os irmãos forem magrinhos, sempre cabe mais. Aí eu olhei, quando eu olho assim, o meu irmão, o Jean, na época o Jean tinha 5 anos. 5, né? 5 anos, o Jean estava falando em línguas estranhas e andando lá para da igreja. E falava em língua e com a mãozinha levantada, tem uma foto dele assim. Com 5 anos, hoje ele é engenheiro, tá com bastante tempo lá, não lembro quantos anos. E casou, tem a vida dele lá em Ponta Grossa. A hora que eu olho aquilo, eu falei, Deus, eu quero isso. E eu saio chorando, eu vejo meu pai, um poço de água em volta dele, abraçado com o Jean, com a mãe, aquele reteté, e a igreja estava... Aí imagina que foi aquilo, mano. Porque não era só o Jean, era um monte de gente ali, já aquele mover do Espírito. Eu saio do meu lugar, abraço um irmão, o João Carneiro, e o Espírito Santo vem de uma forma sobre mim, e aquilo me enche, eu começo a falar em língua, e daqui a pouco eu começo a profetizar sem saber o que eu estava fazendo. Meio que é coisa bem louca, assim, comecei a profetizar sobre a vida do João. E aí, se fosse hoje aqui, mas quem parecia na minha frente, eu profetizava. Eu só não dizia, olha, se duvidar, eu sabia a cor da cueca. Eu falava, e virava um monte de pá. Agora, aquilo foi tão doido, foi um mover, aquilo. Fomos para casa, terminou o culto, fomos para casa, chegamos em casa, começamos a contar para minha irmã, que tinha ido num show gospel aquele dia. E aí, contando para ela o que aconteceu. Aí, nisso, chegam os irmãos em casa, o João estava embriagado no espírito, falou assim, temos que ir para a casa do Plástico, juntou mais 2 famílias, a do João e mais 2 famílias, pegaram os carros e vieram para nossa casa. A casa era grande, a sala, acho que era o tamanho desse palco aqui. Aí, um pouco menos comprido assim, acho que era isso aqui. Nós temos que orar. E começaram a orar. 11 horas da noite, começamos a orar em casa, começamos a orar. E aquele grupo começou a orar. E fizemos uma roda lá, sentado, e de repente, e o João só falava em línguas, e de repente uma irmã, depois ela contou para nós, ela falou assim, chegou uma hora, a Z, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Ela conseguia entender o que ele falava em línguas, parecia que ele falava para ela. E ele sabia que ela estava entendendo, mas ele não conseguia falar português, mas ela sabia o que era. Ela falou, gente, eu estou entendendo o que está acontecendo, o que está acontecendo é o seguinte, Deus quer falar com cada um aqui. E nós estávamos em, 20, 30 pessoas, não sei quantos que era, né? E ela começou a ir um por um. Dia 3 para 4 de setembro de 1993 isso. E pá. Ele falava em línguas e ela interpretava. Ele falava em línguas e ela interpretava. Ela parou na minha frente, eu tinha 15 anos, eu era tímido, mas pensa um cara tímido. Sim, eu não conversava com os caras da minha idade, porque eu tinha vergonha. Na escola eu era quieto, totalmente introspectivo. Tinha os amigos, mas eu era envergonhado. Né? A primeira namorada que eu tive, casei, para não dar trabalho, né?
Mas porque eu era tímido. Às vezes eu gostava de uma menininha lá, não chegava perto porque eu era tímido, tinha vergonha. Né? Conversar com os outros eu ficava vermelho assim, que era um pimentão. Então eu ficava perto do pai, estava conversando lá e estava lá no meio. E aquela mulher chegou e falou assim, tinha grupo de jovens, eles me convidavam, eu nunca ia. Para que ia lá, fazer o quê? E não ia. E vivia em casa, gostava do meu futebolzinho e tal, jogava vôlei, etc. Normal, mas bem tímido. Ela para na minha frente, ela fala assim, Deus está falando para você que você vai ser um pastor. E falou mais umas coisas que eu não lembro. Profetizou para minha mãe sobre as lutas dela. Profetizou para meu pai, para todo mundo que estava lá. Lá pelas 3, 2 da manhã, meu pai foi batizado com o Espírito Santo. Naquele dia, meu irmão, eu, meu pai. Eu lembro que a gente foi tomar café lá pelas 3:30 da manhã, a mãe fez um café, todo mundo sentou na mesa. Aí o João começou a relatar o que aconteceu, ele quase teve um arrebatamento do Espírito, ele viu, era para ele subir, ele não quis ir porque a Marilu estava grávida do Gessé. Quem sabe o Gessé que tocava com a gente aqui. Ela estava grávida, ela teve medo ele teve medo de ela se assustar. E as crianças viam anjo, o Jean via anjo atrás do João passando. Assim. Era algo sobrenatural. Lá pelas 2 da manhã, depois que o pai tinha sido batizado com o Espírito Santo, às 3 da manhã, o Haroldo, um irmão que já faleceu, ele estava sentado num canto que não tinha luz, então era um canto bem escuro. O João estava assim, e o Haroldo do lado. O João pega a Bíblia, estava fechada a Bíblia. Eu não sou místico, mano, mas tem coisas que você pode não tem que dizer que é de Deus isso. Ele pega a Bíblia assim, sem olhar, ele pega a Bíblia, abre pro não era a Bíblia dele, era a Bíblia do Haroldo lá, pega para o Haroldo, leia aí. E abriu assim de cara. O que ele leu? Onde que ele abriu? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos sobre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus. Amados, sabe o que é a Bíblia saída do livro? Eu tinha 15 anos, amado. Imagina que para um adolescente de 15 anos, uma experiência como essa. Hoje eu entendo todo o contexto histórico, toda aquela exegese do texto, não sei o quê. Mas aquele dia, mas a Bíblia para mim era assim: Deus escreveu sobre nós na Bíblia. Eu nunca tinha lido esse texto. Deus escreveu. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O que aconteceu lá, o que aconteceu aqui na sala de casa. Aqui é o cenário. Mas a minha vida foi transformada. Tinha sonho de estudar, sempre fui um bom aluno, não deixei de ser, mas meu coração começou a mudar. Meu coração começou a se inclinar para as coisas de Deus. Eu comecei em grupo de jovens. Eu comecei a... Cara, alguém dizia que ia orar, eu estava junto. Né? Durante a semana, por cerca de quase 2 anos, quase toda... Certo que não tinha aula, mas nas férias, eu lembro, tinha uma época lá que por todos os dias das férias, eu ia na casa do Orley, um amigo meu, batia lá, ele combinou, vamos orar? Vamos. Ele era casado já, né? E eu com 15, 16 anos. Eu chegava, ele falava, vamos orar toda manhã? Vamos. Então tá, vamos jejuar toda manhã? Vamos. Então tá, então você vem aqui em casa, a gente ora, ele trabalha com serigrafia, a gente orava lá na oficina dele. Chegava eu 7:30 da manhã, ele falava, vem, me bate. O cara estava dormindo ainda, aí eu, vamos orar, Orley! Ele ia lá, lavava o rosto, ia orar. Aí sábado ele não podia, sábado eu puxava o João Carneiro. Daí o João Carneiro me levava lá para a igrejinha, uma igrejinha de madeira. Nós ia lá, e o João começou a me ensinar a fazer esboço de pregação. Como é que se prega? John, é assim que se prega, assim. Aí o João foi despertado, não tinha grupo de jovens, o João, aquele mover que ele estava do Espírito, ele começou, vamos trabalhar com os jovens. Alguém tem que começar a trabalhar com os jovens. Aí fomos lá junto com ele, com os jovens. Uma igreja que não tinha jovem, de repente estava borbulhando de jovem. Daí começamos a fazer culto ao ar livre. O João teve a ideia de fazer culto ao ar livre, o Espírito Santo levou ele a isso, mas só que era assim, ó, não era um negócio que era imposto. Vai ter o culto ao ar livre. De repente, no outro domingo, tinha 15, 20 pessoas para querer ajudar. Aí o pessoal da música ia lá, domingo, nós íamos para a escola dominical de manhã, almoçava, à tarde, levado pelo Espírito, estava lá 2 horas da tarde, com a família toda na igreja, ia para alguma favela da região, chegava na casa, batia na casa da pessoa, no barraquinho lá, viu, nós queremos usar energia elétrica, aí a gente dá um dinheirinho aí, pagava um vintão, pagava um mês dela, quase de energia elétrica, ligava umas caixinhas, aquelas caixinhas, sabe aquelas estridentes, e tá, guitarra, mas e cantava hino da harpa.
Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso, gozaremos da tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Mas imagina que é isso. E assim, não tinha ninguém. Nós saíamos convidar as pessoas nas ruas e não tinha ninguém. Só que daqui a pouco começava, quem conhece Ponta Grossa, subida, descida, daqui a pouco você começava a cantar, pregar, e você olhava nas janelas as pessoas aparecendo. No final, no apelo, tinha 10, 15 pessoas, e nós íamos nas casas visitar depois. E eu comecei a pregar assim. As primeiras oportunidades que eu tive de pregar não foi dentro da igreja, era assim, o João me dava lá, prega uma coisa aí, prega uma coisa aí. Toda terça-feira, por 4 anos, eu fui na Santa Casa, em Ponta Grossa. Eu ia com o Haroldo, né? Ia com o João, com o Haroldo, depois só ia com o Haroldo. Ia lá visitar quarto por quarto da Santa Casa. Comecei a faculdade, terminava a aula de geometria analítica lá com o Pacoski, pegava para casa, almoçava rapidinho de tarde, ia para... Até que um dia, depois de um tempo, a gente orou assim, nossa, tem muita... A gente entrava no hospital, no quarto, tinha acabado de sair o testemunho de Jeová. Aí a gente orava. Aí a gente saía, vinha o mormon. Aí a gente saía, vinha o adventista. Daqui a pouco vinha o cara do... Aí um dia eu falei assim para o Haroldo, vamos orar. Vamos orar, não dá, né? É ruim, cara. Entra um, sai outro. Aí oramos. Deus, quem estiver atrapalhando, que saia, que pare. Na outra semana, o hospital proibiu todo mundo de visitar, inclusive nós. Mas algumas coisas assim que Deus faz, eu mudei. O que eu quero falar com isso? Eu mudei. Eu lembro que a gente foi para uma tarde de louvor, já fazia aquela época da Assembleia, tarde de louvor. Fomos na congregação no outro bairro. Aí eu recebi a segunda profecia. Chegou um senhor, lembro até hoje, pastor Luiz Meira. Sei lá o que foi feito desse homem. Terminou aquele culto, e onde nós íamos, era uma galera. Gente, era só reteté. Nós começávamos a cantar lá, as músicas do Altos Louvores, Novo Som, né? Os mais antigos eu lembro disso aí. Aí nós começávamos já a falar em língua, começava a pular. Para a Assembleia de Deus é animado, mas chegava uma hora nós começávamos a bater palmas, começava meio... Nós começávamos a virar meio estorvo. Aí eu lembro que aquele homem veio assim, olha, Deus está me falando, e aquele tipo de profecia assim, é isso que te digo, tal. Eu lembro até hoje a profecia assim, que eu vou ser o pai de nações, eu vou ser como Abraão, tal. Eu creio nisso, Deus, vou ganhar muita gente. Pouco antes de sair da Assembleia, uma irmã me procura e fala assim, John, eu tive um sonho. Até pouco tempo atrás eu achava que era a visagem dela. Aí não era visão, era visagem. Aí não era revelação, era revelamento, mas agora tudo eu acho que era visão, que era... Aí ela falou assim, John, eu te vejo num ônibus da Princesa eu te vi num ônibus da Princesa dos Campos indo para Curitiba. E lá você vai ter estava num lugar, uma igreja, tinha 2 colunas grandes assim, você vai para lá. Eu falei, não, eu não quero ir para lá. Não tem, a Cíntia sonhava em ir para Curitiba, mas eu não quero ir para Curitiba. Isso foi em 94. Mudamos de igreja, depois fomos para a presbiteriana. Lá tinha 2 colunas. Falei, é lá, a visão era lá. Amados, acho que uns 2 anos atrás que eu lembrei dessa profecia. Falei, Deus do céu, o Senhor estava me falando lá em 1900 e bolinha, 94, que eu ia para Curitiba. Amados, Deus se move. Mudei de igreja, fomos para a presbiteriana. Um dia Deus usa um irmão, Josué. Vocês conhecem, Josué era quem morava em Curitiba na época. O pastor Josué vem e profetiza para mim, olha, Deus vai derramar uma Espírito Santo sobre você, vai dizer que os jovens dessa cidade vão te seguir pelos 4 cantos dessa cidade. Aí a gente começou a trabalhar com jovens lá. Criamos um grupo de unidade da igreja. Nós reuníamos 19 igrejas de denominações diferentes em Ponta Grossa. Na época da Meeting Fest, fazia evento, levava cantor gospel, levava pregador, fazia evangelismo na Meeting. Mas daí comecei a ver, aquilo se cumpriu. Era eu, Fabiano, Paulinho, Bigardi, que é pastor do Bola de Neve hoje, Paraná inteiro aqui, fazia parte desse grupo, nos conheceu ali. Mas o Espírito Santo moveu, sabe o que eu quero mostrar com isso? É que não é algo fabricado, não é algo produzido, é algo incontestável, é soberano, é eficaz, é definitivo, fica pro resto da sua vida. Hoje eu não preciso fazer o que nem fazia antes, não sabia, o Espírito é sujeito ao profeta, mas eu não sabia essa parte. Eu estou pregando aqui, de repente Deus te dá uma palavra, imagina você levanta, eis que te digo, varão. Mas eu levantava no meio do culto, queria saber quem estava pregando. Atrapalhava o culto, coitado do pastor. E o cara teve tanta sabedoria comigo que nunca, o Fornazari lá, foi um homem sábio, ele, o Pedro Ribeiro, mas
disseram assim, não é assim não, segura esse fogo aí. Mas eu lembro um dia que tinha uns caras da sede, lá, até lembro do cara que era, estava tocando lá, e eles estavam lá no nosso bairro lá. Eu lembro que eu levantei do lugar, fui lá e Deus tinha dado uma palavra dura pro cara, fui lá e dei de dedo pra ele. Deus está dizendo assim. E voltei pro lugar, no meio do culto, estava nem aí. Pastor, fogo, pastor. Não, era falta de sabedoria, meu. Mas era algo do Espírito. Mas eu me apaixonei pela Bíblia. Pergunto para minha mãe, para meu pai vinha para Curitiba, eu vinha com ele na livraria, eu comprava comentário bíblico. Li mais comentário bíblico naquela época que no seminário. Livro. Primeira apostila, primeiro material que eu escrevi sobre Páscoa, eu lembro até hoje, tenho até hoje guardadinho já. Tinha 16, 17 anos. Me apaixonei pela Bíblia. Amava orar, era magro que dava dó de tanto jejuar. Não, é que eu... Por quê? Porque o Espírito Santo produz. Não é o que se consegue produzir. Amados, quando o Espírito Santo, o texto fala que ele veio como um som, não era um barulho, não era algazarra, era algo audível. Aquele público viu. E aquele público, não só o barulho, mas aquilo que começou a acontecer com aquela igreja, a gente vai ver isso no restante do livro de Atos, influenciou toda aquela sociedade. Acredita-se que a igreja de Jerusalém, amados, naquela época, depois ali, nos próximos meses e anos, ela chegou a ter 100 mil membros. Uma cidade que tinha 200 mil habitantes. O evangelho se espalha, aquilo atraiu a multidão, para quê? Para ouvir a palavra. Outra coisa que o derramamento do Espírito trouxe um vento. Vento é símbolo do Espírito Santo. Amados, o vento é livre, o Espírito Santo sopra onde Ele quer, quando Ele quer. Ele é soberano, é irresistível, Ele é misterioso. A Bíblia fala que ninguém sabe para onde Ele vai, de onde Ele vem. Amados, quando o Espírito Santo age, você não sabe o que vai acontecer. Ele pode agir hoje de uma maneira como você nunca viu antes. Não quer dizer que domingo que vem vai ser igual. Ele age como Ele quer. O derramamento do Espírito, amados, veio como em línguas de fogo. Fogo é símbolo do Espírito. Fogo faz o quê? O fogo ilumina, dá direção, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo se alastra. Mas Deus quer derramar do seu Espírito sobre você, e Ele quer iluminar a tua vida, colocar luz naquilo que está escondido, naquilo que está escuro, naquilo que você não deixa ninguém ver. Ele quer colocar luz para te purificar, para te aquecer, para aquecer teu coração. Não adianta a gente falar assim, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Você pode produzir amor, você pode tentar cumprimentar as pessoas lá na frente, você pode dizer assim, eu te amo, eu gosto de você. Você nunca vai amar como Deus ama. Tem que o Espírito Santo em você. Amados, eu não sei amar. Às vezes as pessoas reclamam, opa, John, você é frio, você não sei o quê. Eu não sei amar. Se você sabe, me ensine. E eu não vou conseguir aprender com você. Porque quem nos ensina a amar é o Espírito Santo, meu irmão. Eu vou ser bem sincero, se você não gosta de sinceridade, eu não estou nem aí. Amados, Jonathan, quem eu sou, a minha mulher sabe disso. Eu gosto de ficar sozinho. A minha personagem, eu amo estar no meu cantinho lá em cima, no meu ático lá em casa, com todo mundo em casa, no meio dos meus livros. Ela sabe, eu amo isso. E para mim, é uma luta de uma vida inteira. Deus, o Espírito Santo, move. E aí me entrega, daí vai. A vida toda. Você é pecador? Não sou. Jesus já levou todos os meus pecados. Estou sendo purificado, Ele está me ensinando. Ou alguém aqui é super crente? Mas qualquer pessoa que ame de verdade, você vai ver que na verdade não é ela que produziu aquilo, foi o Espírito Santo que produziu nela. E quando nós vemos isso, queremos andar perto de alguém assim. Então ame. Mas se você vai amar pelas tuas forças, você vai ir um tanto. Aí chega uma hora que vai cansar. Vai chegar uma hora que você vai se decepcionar com as pessoas. Poxa, eu amei tanto, me doei tanto, me entreguei tanto. Mas quando é pelo Espírito, você se entrega, você se doa, a pessoa vai te trair. Mas você vai dizer assim, puxa, mas Deus, está nas tuas mãos. Vai doer? Claro que vai. Mas é impulsionado pelo Espírito. É movido pelo Espírito. Mas no reino de Deus é tudo pelo Espírito. E quando eu falei assim, que Deus vai nos levando, conduzindo, e eu creio que o tempo que Deus está dizendo para nós hoje,
Quinta-feira nós temos uma reunião de líderes, o Lucas falou algo, aquilo não sai da minha cabeça, Lucas, que você falou. Ele falou assim, não, o segredo de tudo, nós ouvimos uma mensagem do Eibe, é o vertical que vai produzir o horizontal. É o meu relacionamento com Deus que vai me liberar para outras coisas, para tudo. Claro que nós temos que aprender a palavra, temos que aprender sobre relacionamentos, temos que aprender sobre tudo, mas tem que ser algo gerado por um relacionamento com Deus. Senão, mas chega na hora, vai cair, você vai ver que é força humana, carnal, vai cansar, vai doer. O Espírito Santo, ele vem, ele aquece. E quando ele é derramado, mas aí você tem vontade de estar junto, você tem vontade de abraçar, você tem vontade de apertar, você se vira a Felícia dos crentes, né? E abraça, aperta e machuca. Lembra da Felícia? Ninguém? Você nem sabe quem é a Felícia, né? Tá bom. Procure, né? O derramamento do Espírito, amados, produz esse fenômeno do falar em línguas. Pentecostes é o oposto de Babel. Lembra em Babel? Eles falaram em línguas diferentes também. Cada um começou a falar em línguas. Só que lá eram línguas ininteligíveis, ninguém se entendia. Agora eles começavam a se entender. As pessoas falavam em línguas diferentes, mas se ouviam. Lá em Babel é para engrandecer o nome deles. Agora aqui é para falar das grandezas de Deus. Eles começam a falar das grandezas de Deus. A primeira coisa então é que o Pentecostes, o mover do Espírito, é um fenômeno celestial. Nós não vamos produzir isso, amado. Nós podemos clamar por isso, nós podemos buscar isso, nós devemos mesmo, né? Desejar, buscar e clamar por isso. Outra coisa, esse texto nos mostra, Pentecostes nos prova, melhor dizendo, que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. Mas nós oramos por milagres, queremos que Deus cure pessoas, queremos o sobrenatural, o extraordinário, mas isso não é o Evangelho, faz parte. Vem no pacote. Porque se você olhar no versículo 12, não sei se eu coloquei aqui o versículo 12, não. No versículo 12, diz assim, atônitos e perplexos, todos perguntavam, o que significa isso? Depende de como você olhar, isso podia ser um ceticismo. Gente, o que é isso? O que adianta isso? Para que isso? Para que ficar falando em língua? Eu não acredito nesse negócio. Para muitos o milagre é ceticismo. Para outros, versículo 7 diz, atônitos e maravilhados perguntavam, acaso esses caras são galileus e estão aí falando essas coisas? Muitas vezes milagre gera preconceito. A gente sabe de ministérios, né? Tem o Rodomiro, tantos outros que Deus faz milagres e tal, e às vezes gera ceticismo, às vezes gera preconceito. O Aqueles vai lá naquela igreja buscar um milagre. É ou não é? E gera zombaria, não teve os caras que falaram, estão bêbados. Milagre abre portas. Começar a acontecer os milagres, começa a vir gente, tudo, mas não é o Evangelho. Faz parte, mas não é o Evangelho todo. Não fique só com essa parte. Porque pode acontecer o quê? Vai ter gente que vai crer, tem gente que vai ter preconceito, vai ter zombaria, mas nós cremos. O milagre em si não vai transformar uma multidão, mas ele pode muito bem atrair uma multidão. O mover do Espírito é um milagre, curas são milagres, pode atrair a multidão para aí sim ouvir a palavra de Deus. E aí quando Pedro começou a pregar, o coração daquele povo começou a se derreter. E aquele dia, lá, o apelo não veio do pregador, né? O pessoal falou, que faremos então? O povo fez o apelo. Que faremos então? Outra coisa, amados, para encerrar logo, que Pentecostes nos traz uma experiência, nos ensina uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Pentecostes traz uma experiência pessoal. Mas aqueles discípulos, pense bem comigo, eles já eram salvos. Por 3 vezes Jesus já tinha deixado claro com isso para eles em João 13, 15, João 17. Eles já eram salvos. Paulo fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqueles caras tinham o Espírito de Cristo. Jesus disse que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. Mas a respeito disso, de serem cheios terem o Espírito Santo, de terem o selo do Espírito Santo na vida deles, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa, você tem o Espírito Santo, amado, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter um copo d'água. Aqui, tem um copo d'água, você está cheio do Espírito. Outra coisa é pegar esse copo e jogar ele numa piscina. Uma coisa é você ter o Espírito presente em você. Outra coisa é ter o Espírito presidente em você, presidindo você. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito. A história fala de um homem chamado John White.
Ele era chamado Homem que Orava. Tem um livro intitulado assim, Homem que Orava. Esse rapazinho, jovem ainda, o sonho da vida dele, família de pastores, homens de Deus, missionários, o sonho dele era ser missionário na Índia. E ele fez de tudo, estudou, se preparou, e um dia ele embarcou num navio em Nova York e foi em direção às Índias, lá, sei lá para onde que ele ia, para a África, depois ia para as Índias para ser missionário. Antes dele ir, um amigo da família, outro pastor muito próximo da família, escreveu para ele, ficou comovido com aquela história do menino ir para a Índia, e escreveu para ele uma carta. Quando ele estava no navio, no meio da viagem, ele abre a carta e começa a ler. E aí aquele pastor orou assim, escreveu assim: eu orarei todos os dias para que você seja cheio do Espírito Santo e possa ser um missionário. Ele leu aquilo e ficou revoltado. O quê? Ele acha que eu não tenho Espírito Santo? Que eu vou para a China, para a Índia? O que é isso? Pegou, amassou, jogou fora. E aquilo foi passando, mano. Aquilo foi incomodando ele. Passou um dia, 2 dias, ele foi lá atrás do papel e começou a olhar aquilo. Ele falou: não, como assim? Como é que eu não sou cheio do Espírito? Deus, eu sou cheio do Espírito. Ele começou a se olhar e começou a ver que ele não era. E ele pensou: não vou voltar, daí não dava para voltar. Quando ele chegou na Índia, amados, o que esse homem mais fez? O que ele mais fez é orar e clamar. E ele começou a ver que não era ele que sabia, ele aprendeu de tudo sobre missões, mas chegou na hora, ele precisava do Espírito Santo. Esse homem clamou, ele ficou conhecido como o homem que orava. Esse homem ganhou milhões de pessoas na Índia, porque quando ele entendeu que aquilo é verdade, eu preciso, antes de ser qualquer coisa, eu preciso ser cheio do Espírito. Antes de eu ser um bom pai, eu preciso ser cheio do Espírito. Antes de ser um bom profissional, você precisa ser cheio do Espírito. Antes de ser um bom pastor, eu preciso ser cheio do Espírito. Antes de ser um bom músico, eu preciso ser cheio do Espírito. Antes de ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom trabalhador, seja o que for, você precisa ser cheio do Espírito. Aqui a experiência de plenitude pessoal. Eles começaram a falar das grandezas de Deus. E, amados, o Espírito Santo deu autoridade para eles para pregar. Eles começaram a ter autoridade para pregar. Pedro aí prega com autoridade, 3.000 almas se convertem. A história fala de um homem chamado David Hume. E ele era um filósofo deísta, mas ele tinha se desligado da igreja histórica como existia na época, no século XVIII. Ele era britânico. E aí um dia um amigo dele encontrou ele pelas ruas de Londres, ele andando bem rápido para ir para algum lugar. E o cara perguntou: ei, por que você está andando tão rápido, David? Onde é que você vai? Cara, eu tô indo ouvir George Whitefield. Ué, mas se você não crê no George Whitefield, por que você vai lá ver ele pregar? Não. Ele falou assim: realmente eu não creio, mas ele crê no que ele prega. Ele falou: eu não vou lá porque eu creio, mas aquele homem quando prega, ele crê naquilo que ele prega e eu gosto de ouvi-lo. Quando você sai testemunhar de alguém para Jesus, sabe que você crê naquilo que você prega? Mas Pedro, sabe por que Pedro, naquele dia 3.000 almas se converteram? Porque ele cria naquilo que ele pregava. Outra história de um ator chamado McGrady, Garrick, um ator inglês. E esse rapaz atraía multidões para ver as encenações dele, porque ele era um ótimo ator de teatro. E um dia um pastor pega e fala para ele o seguinte: olha, McGrady, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você consegue atrair multidões para te assistir? Para assistir uma ficção, enquanto eu aqui estou pregando a verdade, eu não consigo ajuntar 100 pessoas. Aí aquele ator parou e falou: pastor, a resposta é bem simples, eu posso explicar a diferença entre eu e você. É que eu apresento a minha ficção como se ela fosse verdade, e você apresenta a tua verdade como se ela fosse uma ficção. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Quando se fala de Jesus, quando se fala para ir para a igreja, quando se fala em estar em um grupo familiar, quando você estar com a igreja, aquilo tem que ferver no teu coração. Só que isso só é possível se você for cheio do Espírito. Mas se você for cheio do Espírito, você é liberto de qualquer tipo de vício. Deus muda teus hábitos. Deus age em você. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu vou pedir para elas colocarem uma música no fundo lá.
Por que você fecha teus olhos agora? E se você entende que você precisa do Espírito Santo, mano, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quiser no seu lugar se ajoelhar e clamar a Ele, só abaixa um pouquinho no início aí. Só o início, fica dele. Dá uns 20 segundos sem som, depois se liga aí. Oh, Jesus, pode colocar o som. Se você quer sair do seu lugar, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vem até a frente. Mas não importa o que as pessoas pensem, digam, sai do seu lugar. Se você está insatisfeito com a vida espiritual que você tem levado, dizer, Deus, eu tenho tanto mais para você. Tem tanto mais. Vejo o sol de um novo dia. Sei que hoje está. Feche os olhos. Se eu fizer essa pergunta para você, qual que é a tua resposta? Você é cheio do Espírito Santo? Você vai dizer, eu sou. Se você diz, não, eu não sou, então sai do seu lugar e vem orar. Ah, você é um cristão de oração, de constante oração, Não, não sou, sai do seu lugar. Se você tem falado assim, aqueles homens falavam das grandezas de Deus, amados, quando alguém conversa com você, o que você faz? Eu só falo do Flamengo, eu só falo do PT, eu só falo do Richo, eu só falo do prefeito, eu só falo do buraco na rua. Às vezes nós só falamos de tudo, mas não falamos das grandezas de Deus. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Espírito de Deus, toma minha vida. Se eu perguntasse para você, você já experimentou? Ou melhor, você tem experimentado o poder de Deus na tua vida? Hoje Ele quer que você tenha uma experiência com esse poder. E esse poder não quer dizer que vai ser um barulho, que vai ser salto, correria, tudo isso pode ser, isso pode fazer parte, mas é uma transformação que vem do alto, uma transformação do Espírito, gerada pelo Espírito, que muda a tua vida para sempre. Sim, Jesus. Comece a orar, meu amado. Aí onde você está. Hoje, nessa noite você pode sair transbordante. O Espírito Santo, Jesus falou um dia: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Sei que hoje estás aqui. Mas eu não sei você, mas pensando e analisando, falei, Deus, tu és como vento, cada um tem aquilo que o Senhor propôs. Mas eu quero essa vida superlativa, essa vida superabundante na presença do Teu Espírito. Tem muito mais do que nós temos vivido. Enquanto nós louvamos ao Senhor, louve, adore. Não seja o espectador, não seja alguém vendo pessoas receber oração. Você no seu lugar, ore, clame, fale com o Senhor, rasgue-se na presença dEle. Isso é estar na presença de Deus. Enquanto isso, eu quero orar para as pessoas. Se algum dos líderes quiserem orar também, fiquem à vontade para orar comigo e ministrar sobre a vida das pessoas. Se você ficar à vontade para isso. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder vem a fluir. Espírito de Deus, toma minha vida, como chuva que tardou, e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder vem a fluir. Espírito de
descendo sobre mim, como uma brisa que derrame sobre mim. Teu poder irá fluir. Fale novas línguas. Não espere que ninguém te toque. Espere que Deus te toque.